Turma, olha esse tema que a gente vai abordar agora para fechar a aula. Combinação linear e subespaço gerado. Vamos fechar a aula com esses dois tópicos. Então, vou colocar aqui na lousa. Você vai ver que é interessante isso, vai dar o gancho para depois, na próxima aula, a gente já entrar em dependência e independência linear. Né? A questão daqueles conjuntos L e LD, que às vezes a gente fala em VGA também. Né? Mas antes, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Combinação linear. Então, em primeiro lugar, a pessoa entender, é bem simples o conceito, né? Mas tem que passar antes de ver o subespaço gerado e antes de ver o L e LD. Começa com combinação linear. O livro já escreveu aqui, eu vou ganhar tempo só lendo nele aqui, ó. Vamos comentar agora uma das características mais importantes de um espaço vetorial, que é repetindo, vamos comentar agora uma das características mais importantes de um espaço vetorial, que é a obtenção de novos vetores a partir de vetores deles. Né? Quer dizer, e a gente já viu, quando a gente viu a definição ali de subespaço, que eu já tenho trabalhado nas últimas aulas com vocês, a gente vê que dados dois elementos num subespaço, somou, cai dentro do subespaço. Dado um elemento subespaço, multiplicou por um azinho real, cai dentro do subespaço. Então, você já percebeu que o subespaço e o espaço também, eles são fechados em relação à soma e multiplicação por escalar. Então, a combinação linear vai, de algum modo, generalizar isso aí. Ela vai dizer o seguinte: seja V um espaço vetorial, real ou complexo, e você pega N vetores lá, e você considera também N números reais. N vetores do espaço vetorial e N números reais. Então, vamos colocar resumidamente aqui na lousa. V, um espaço vetorial. ESP, VETs. Você pega N vetor, pega um conjuntinho V1 até Vn de N vetores contidos em V. Quer dizer, cada um desses Vzinhos pertence a V. Então, esse conjunto está contido em V. É todo mundo vetor de V. E você pega um conjuntinho de N números reais. A1, reticência até a N são conjuntos, é um conjunto composto totalmente de números reais. Aí vem a noção de combinação linear. Quer dizer, se você fizer a seguinte conta, que eu já vou colocar aqui que vai dar igual a um vetor V, porque o resultado vai ser um vetor. A conta que é o número A1 multiplicando o V1, mais A2 multiplicando o V2, mais A3 multiplicando o V3, mais reticências, até chegar no último, AN multiplicando VN, o que você acabou de fazer é uma combinação linear. Às vezes, para simplificar, eu escrevo combilin, que nem ESP-VET. Tá? Mas aqui, como é a primeira vez, eu vou escrever, eu vou escrever completamente a palavra. Combinação linear. Tá? Combinação linear. Então, veja bem, dados os vetores fixos, na combinação linear a gente tem a tendência de pensar sempre, é usual a gente pensar sempre os vetores fixos. Tá? Então, eu peguei, por exemplo, para não falar N, que é uma coisa muito abstrata, né? Vamos supor, por exemplo, 3. Peguei 3 vetores. Vou fazer então, eu imagino os 3 vetores fixos. Pum, pum, pum. 3 vetores. Vou fazer uma combinação linear deles. Aí você imagina também 3 números fixos. Por exemplo, 5 menos 2, 3. Então vai ficar 5 vezes o V1, mais menos 2 vezes o V2, mais 3 vezes o V3. Você fez uma combinação linear daqueles 3 vetores. Então você, além de imaginar os 3 vetores fixos, que é o usual, você imaginou também os 3 números A1, A2, A3 fixos. Porém, existe esse caso onde a gente pode imaginar os vetores fixos e os números variando. Os números podem assumir diferentes valores. E aí, a partir daqueles 3 vetores fixos, você gera uma porrada de outros vetores. Né? Se você fizer 100, se você variar 100 vezes os números azinhos, pegar A1, A2, A3, muda, pega outro A1, A2, A3, muda de novo, pega outro A1, A2, A3. Para cada A1, A2, A3 diferente que você está pegando, a combinação linear nova que você vai fazer gera um outro vetor. Tá? Então, preste atenção, a ideia é simples, a ideia da combinação linear. Seja V um espaço vetorial real ou complexo, sejam os N vetores, que a gente tende a pensar neles fixos, e sejam os números reais de A1 até N. Números reais ou complexos, dependendo da opção aqui. Então, o vetor A1V1 mais A2V2 até a NVN, que vai dar um vetor V, o resultado dessa conta, ele é
uma combinação linear de V1 até Vn. Só que aí eu sempre chamo a atenção para os alunos desses dois modos de você pensar a combinação linear. Que eu acho dois modos básicos que a gente sempre tem que estar em mente. O primeiro modo é com os azinhos fixos. Aí os V's ficam fixos, os azinhos fixos, pum, eu fiz uma combinação linear deles que deu um vetor fixo V. O outro modo é, eu imagino esses A1, A2, AN podendo variar. Claro que ele tem que variar e parar, né? Na hora que ele para ali, eu fiz uma combinação linear, deu um vetor V, mas aí ele varia de novo. Varia, eu mudo o A1, mudo o A3, mudo o A7, muda todos, muda um, mas mantém os outros constantes, enfim, faz qualquer mudança lá nos azinhos, já variou. Pronto, fiz essa mudança. A hora que você fizer a combinação linear de novo, já não vai mais dar o mesmo V da primeira combinação linear, já vai dar um outro V. E aí, se você imaginar os azinhos todos podendo valer qualquer valor real, imagina agora que o A1 pode valer qualquer número real, o A2 pode valer qualquer número real, o A3 pode valer qualquer número real, mantendo os vizinhos fixos. Aí você cria o que se chama o subespaço gerado. Porque você vai criar tantos vetores que a totalidade deles vai formar um subespaço vetorial do Vzão. O subespaço gerado por V1, V2, V3. Aqueles três vetorizinhos fixos. Quer dizer, claro que chama subespaço gerado por V1, V2, V3, mas na verdade o que gerou o subespaço foi todas as combinações lineares deles, não só eles sozinhos parados. Eles sozinhos parados são só três vetores, mas a hora que você faz todas as combinações lineares com eles, aí você tem todo um subespaço gerado, que pode ser uma reta, pode ser um plano, pode ser lá um conjunto de matrizes, pode ser o que você quiser. Tá? Bom, então definição, vocês entenderam aqui. Né? O vetor V, que é o resultado dessa conta, é a combinação linear desses vetores. Uma vez fixados os vetores V1 até Vn em V, o conjunto W de todos os vetores de V, que são combinação linear desse, então você já está imaginando os azinhos variando e você podendo fazer todas as combinações lineares possíveis de V1 até Vn. Aí vai formar um conjunto de resultados Vzinho. Esse conjunto W de todas as combinações lineares é um subespaço geral. É um subespaço vetorial, que se chama subespaço gerado. Mostre isso como exercício. Vamos fazer agora mesmo para fechar a aula. W é chamado de subespaço gerado por V1 até Vn. E a simbologia é essa aqui. O símbolo, a notação. Né? E a definição é essa. W, que é o subespaço gerado, é composto de todos os vetores Vzinhos de Vzão, tais que Vzinho seja uma combinação linear de V1 até Vn. Ele é o subespaço gerado por V1 até Vn. E a gente tem que fazer esse exercício para fechar a aula, que é provar que isso aqui é subesp-vet. Provar que isso aqui é subespaço vetorial. Então, primeiro, eu vou escrever a definição aqui na lousa. Então, vamos passar a definição aqui. Subespaço gerado. Então, o que é o subespaço gerado? De acordo com o que está ali no livro, vou escrever igualzinho, né? Ele é o conjunto W, aí a gente coloca esse colchetes V1 até Vn. Aqui você pode ter um vetor só, pode ter dois, pode ter três, tá? Pode deixar genérico, assim que nem eu fiz até N. Pode ter quantos N vetores você quiser aqui dentro, a partir de um. Né? Se você não tiver nenhum, você teria o colchetes do conjunto vazio, sem nada aqui dentro. Aí, o colchetes do conjunto vazio, depois a gente discute mais isso, o gerado por nenhum vetor, porque você não coloca nenhum V1 lá dentro. Fica conjunto vazio lá dentro do colchetes. O gerado pelo conjunto vazio é aquele espaço mínimo trivial que tem, que tem só o O dentro. Então, gerado pelo vazio dá aquele espaço com o O. Mas a gente discute isso mais adiante. Em geral, a gente tem, fora esse caso aberrante que eu acabei de citar, a gente, o gerado do conjunto vazio dá o O, fora isso aí, sempre a gente tem pelo menos um vetor V aqui, tá certo? Para gerar o subespaço. E como que ele gera? Da seguinte forma. Isso aqui é o conjunto de todos os Vzinhos pertencentes a Vzão, tais que Vzinho vem de uma combinação linear. A1 V1 mais reticências até a NVN. Vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço. Né? É igual a um conjunto
que tem todos os Vzinhos pertencentes a Vzão, faz que Vzinho é igual a uma combinação linear A1V1 mais reticências até a NVN. A NVN. E essa combinação linear, é considerando com os azinhos, aqui no caso de espaço real, azinho pertencente a R. Então, aí, todos os azinhos AIs aqui pertencem a reais, para ir variando de 1 até N. Certo? Essa é a definição exatamente como está aqui no livro, eu estou passando para vocês. Agora, a gente tem que provar o seguinte, teorema. W igual a subespaço gerado é um subespaço vetorial. Teorema. Esse é teorema, sempre é. Sempre que você faz o conjunto de todas as combinações lineares, o resultado é um subespaço vetorial. Vou até deixar explicado aqui, ó, conjunto de todas as combinações lineares, as combinações lineares. Tá. Teorema, esse W, que é igual a V1 até Vn, é um subesp vet de V. É subespaço vetorial de V. Bom, ele nunca é vazio, claro, porque pelo menos o próprio vetor que está aqui dentro, nós não estamos considerando aquele caso patológico de gerado por vazio, pelo menos, no mínimo, o vetor que tiver aqui dentro já está nele. Né? Então ele nunca é vazio, subespaço vetorial de V. Então vamos pegar o caso de I e 2I, que é a parte essencial aqui de mostrar que é subespaço vetorial. Então, I, dados, dois vetorizinhos, U, vírgula, só que aqui já usou V, né? Então vamos pegar U, vírgula, deixa eu ver aqui, não, deixa eu ver, chamar de W1, W2. W1, vírgula, W2 pertencentes a Wzão, temos que provar que, né, devemos mostrar que W1 mais W2 está em Vzão também. Mas, como eles pertencem ao W, e o W é o subespaço gerado, a gente pode escrever, vamos colocar assim, dados W1, W2 para a gente ver, podemos escrever W1 pertence a isso aqui, então W1 é igual a uma combinação linear desses. Vamos usar a letra alfa. Alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais reticências até alfa N, Vn. Agora, o W2, ele também pertence ao subespaço gerado. Então, ele também é uma combinação linear de V1 até Vn, só que não com os mesmos coeficientes alfa. Vamos usar beta. Beta 1, V1, mais beta 2, V2, mais reticências até beta N, mais reticências até beta N, Vn. Ponto final. Tá lá. Então, como que eu vou mostrar que a soma deles está no W? É muito simples, já está me ocorrendo uma ideia aqui. Soma essas duas equações. O que vai acontecer na hora que você somar? W1 mais W2 do lado esquerdo, W1 mais W2, vai ficar igual. Tudo isso aqui somado, você coloca em evidência. Alfa 1, por exemplo, aqui é V1, então fica alfa 1 mais beta 1, V1. Esse outro aqui, os dois são com V2, coloca em evidência. Alfa 2 mais beta 2, V2, mais reticências. Aí, alfa N mais beta N, Vn. Alfa N mais beta N, Vn. Olha lá. Então você somou tudo e descobriu que o W1 mais W2 é, na verdade, uma combinação linear, porque você pode chamar esse alfa 1 mais B1 de A1. Fica A1, V1. Mais esse alfa 2 mais B2, você pode chamar ele de A2. Fica A2, V2. Mais reticências. Alfa N mais beta N, você chama de AN. AN, VN. Ponto final. Então, portanto, como o W1 mais W2 é uma combinação linear de V1 até Vn, a gente conclui que o W1 mais W2, com certeza, pertence ao Wzão,
que é o subespaço gerado, que a gente está provando agora. Em vez de chamar de subespaço gerado, vamos por enquanto chamar de conjunto de todas as combinações lineares, porque ele é uma combinação, então ele está dentro do conjunto de todas as combinações lineares. Tá? Agora você tem o item 2is. O que é o item 2is? Esse foi um item i. O item 2i é um múltiplo escalar, mais tranquilo ainda, né? Item 2is. Sejam Azinho. Azinho vai confundir, vou botar lambda. Lambda pertencente a reais e um Wzinho pertencente ao Wzão, que é o conjunto de todas as combinações lineares. V1, reticências até Vn, ponto final. Então, como o Wzinho pertence a esse Wzão, a gente pode escrever ele assim. Wzinho igual A1, V1, mais A2, V2, mais reticências até ANVN. ANVN. Tá? E, bom, e a hora que eu multiplicar por lambda? Multiplica dos dois lados, vai ficar lambda W igual lambda vezes tudo isso aqui. A1, V1, mais reticências até ANVN. Aí eu vou fazer a distributiva, vai ficar lambda vezes A1, V1, mais lambda vezes A2, V2, mais reticências, mais até lambda vezes AN, VN. Aí eu posso usar aquela propriedade lá dos espaços vetoriais, que quando tem dois números multiplicando um vetor, você pode escrever assim, lambda A1, V1, mais reticências até lambda AN, VN. E, evidentemente, isso aqui é igual a 1. Vamos colocar aqui um coeficiente K. K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais K3 vezes V3 até chegar em Kn vezes Vn. O que significa que esse vetor lambda W é uma combinação linear de V1 até Vn. Então, portanto, o lambda W pertence ao Wzão, que é igual a combinação linear de V1 até Vn. Conclusão dos itens I e 2i, esse conjunto de todas as combinações lineares é um subespaço vetorial, chamado de subespaço gerado. W é W igual a V1 até Vn, é subespaço vetorial, é subesp vet. Tá lá. Bom, chamamos esse subespaço de subespaço gerado. Subespaço gerado. Tá lá, ponto final. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, encerro o vídeo aqui, e se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas